Nunca imaginei que seria o tipo de pessoa compartilhando algo tão pessoal na internet. Mas depois do que aconteceu hoje, eu só preciso desabafar. Alguns de vocês podem me julgar, mas sinceramente, não me importo mais. Passei os últimos 37 anos da minha vida me preocupando com o que os outros pensavam, especialmente meu marido Roberto e meu filho Miguel. Todos aqueles anos cozinhando as refeições favoritas deles, passando suas camisas, lembrando aniversários, consultas médicas e sendo a cola que mantinha nossa família unida. Estive presente em cada jogo de futebol, cada reunião de pais e professores, cada promoção no trabalho. Apoiei Roberto em 3 mudanças de carreira e Miguel durante a faculdade, seu casamento e o nascimento dos filhos dele. Pensei que isso era o que família significava, estar presente uns para os outros nos bons e maus momentos. Mas hoje me mostrou exatamente quanto toda essa dedicação valia para eles. Absolutamente nada. É como se tudo que fiz simplesmente evaporasse de suas memórias, como se eu fosse algum tipo de cuidadora temporária cujo contrato havia expirado. A pior parte é como tudo foi friamente calculado, como eles devem ter planejado isso pelas minhas costas por semanas ou meses. Tudo começou por volta das 8 horas quando Miguel apareceu em nossa casa com Emma, sua esposa e seus 2 filhos. Fiquei surpresa em vê-los tão cedo, mas feliz como sempre. Fiz café e comecei a pegar ingredientes para fazer panquecas para os netos. Miguel perguntou se poderíamos conversar sobre algo importante na sala de estar. Lembro-me de pensar que ele poderia estar anunciando outro bebê ou talvez uma promoção no trabalho. Em vez disso, ele ficou sentado mexendo em sua aliança por 1 minuto antes de finalmente olhar nos meus olhos e dizer: "Mãe, estivemos pensando. Você sabe como o mercado imobiliário está difícil agora, e com o pai saindo em breve. Bem, Emma e eu achamos que faria sentido nos mudarmos para cá." Antes que eu pudesse processar o que ele estava dizendo, ele continuou: "É que esta casa é grande demais para apenas uma pessoa, e precisamos do espaço extra com as crianças. Além disso, cuidaríamos de tudo. Você não precisaria se preocupar com manutenção mais." Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Meu próprio filho estava basicamente me dizendo que eu precisava deixar minha casa, a casa que construí e mantive por décadas, não perguntando, afirmando, como se já estivesse decidido. Quando não respondi imediatamente, Emma interveio. Estivemos olhando alguns apartamentos para idosos muito legais perto do centro comunitário. Eles têm atividades e pessoas da sua idade." "Pessoas da minha idade?" "Tenho 59 anos, não 90. Ainda trabalho meio período na biblioteca, pelo amor de Deus." Foi quando percebi que eles já tinham procurado lugares para me colocar, como se eu fosse um móvel que eles precisavam realocar. Fiquei sentada ali, completamente atordoada, enquanto Miguel e Emma continuavam falando sobre como seria melhor para todos se eu simplesmente saísse da minha própria casa. Eles tinham até fotos desses tais apartamentos para idosos no celular, que Emma mostrava entusiasticamente, como se estivesse me oferecendo uma oportunidade incrível. "Este aqui tem uma pequena varanda, mãe", Miguel dizia, como se isso compensasse o fato de que estavam me expulsando do lugar onde criei meu filho, onde guardava todas as minhas memórias, onde conhecia cada canto. Olhei para meus netos brincando, no tapete da sala, alheios ao que estava acontecendo. Pedro, de 6 anos, construindo algo com os mesmos blocos de montar que foram de Miguel. Sofia, de 4, abraçada à boneca que eu havia dado a ela no último Natal. Eles não entendiam que estavam participando do processo de substituição da avó. Foi então que percebi que minhas mãos estavam tremendo. Não de tristeza ou choque, embora esses sentimentos estivessem lá. Era uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma sensação física de indignação subindo pela minha espinha. Respirei fundo, tentando controlar a voz quando finalmente consegui falar. "Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Não esperava. Não esperava algo assim hoje." Pedi licença e fui para a cozinha, dizendo que precisava checar as panquecas.
Mas, na verdade, só precisava de alguns minutos longe deles. Enquanto estava lá, apoiada na pia, olhando pela janela para o jardim que plantei com minhas próprias mãos, ouvi o carro de Roberto chegando. Era estranho ele voltar tão cedo para casa numa terça-feira. Normalmente, ele só chegaria após as 6 da tarde, reclamando do trânsito e perguntando o que tinha para o jantar. Mas não eram nem 9h30 da manhã. Quando ele entrou pela porta da cozinha, não parecia surpreso ao ver Miguel e a família na sala. Ele apenas me olhou com uma expressão que agora reconheço como culpa misturada com impaciência. "Ah, você já está conversando com eles", disse, colocando sua pasta sobre a mesa da cozinha. Foi nesse momento que percebi. Eles estavam todos juntos nessa conspiração. Roberto não estava apenas ciente dos planos de Miguel para me tirar de casa. Ele era parte ativa do esquema. Meu marido de quase 4 décadas tinha ajudado a orquestrar minha substituição. E pelo olhar que trocaram, entendi que havia mais coisas por vir. Roberto pigarreou desconfortavelmente e disse: "Precisamos conversar, Ana. Na verdade, é bom que Miguel e Emma estejam aqui." Roberto me guiou até o escritório. Aquele mesmo escritório onde tantas vezes o ajudei a preparar apresentações para o trabalho, onde passamos noites discutindo finanças da família, onde planejamos nossas férias de verão. Miguel e Emma nos seguiram, deixando as crianças entretidas com desenhos animados na TV. Quando fechou a porta, Roberto parecia incapaz de me olhar nos olhos. Ele começou a remexer em uma gaveta da escrivaninha, procurando algo com movimentos nervosos. Finalmente, tirou um envelope pardo e o colocou na mesa à minha frente. "Ana", ele começou com aquela voz formal que usa quando está tentando soar razoável. "Nós estamos casados há muito tempo, e você sabe que as coisas não têm sido. Bem, não têm sido como deveriam há anos." Fiquei olhando para ele, tentando processar o que estava acontecendo. Primeiro meu filho me expulsa de casa, e agora meu marido está prestes a... O quê? Terminar nosso casamento? Parecia um pesadelo, mas o peso do envelope na minha frente era real demais. "Você não está feliz, eu não estou feliz", continuou, ele como se estivesse recitando algo ensaiado. Achei que, com Miguel assumindo a casa, seria o momento certo para ambos seguirmos em frente. Seguirmos em frente? Como se nosso casamento fosse um emprego temporário do qual ele estava se demitindo. Como se 4 décadas juntos pudessem ser resumidas em seguir em frente. "Abra o envelope, mãe", disse Miguel suavemente, como se estivesse me pedindo para abrir um presente de aniversário. Minhas mãos se moveram mecanicamente, abrindo o envelope enquanto tentava manter a compostura. Dentro havia um maço de papéis, e na primeira página estava escrito em letras grandes: "Petição de divórcio." Abaixo, os nomes: Roberto Carlos Mendes e Ana Beatriz Mendes. Li os papéis lentamente, cada palavra parecendo uma punhalada. Havia termos como dissolução irreconciliável, divisão de bens, pensão alimentícia. Roberto tinha preenchido tudo, só faltava minha assinatura. Havia até uma proposta ridiculamente pequena de pensão, menos do que gastamos mensalmente só com o plano de saúde dele. Olhei para os 3 rostos me encarando expectativamente. Meu marido, meu filho, minha nora. Todos esperando que eu simplesmente concordasse, assinasse os papéis, fizesse as malas e desaparecesse da vida que construí. Foi quando Roberto acrescentou, como se estivesse fazendo um favor: "Já encontrei um apartamento para mim. É perto do escritório da Helena." Helena. Então era isso. Sua assistente 20 anos mais jovem. Aquela que ele sempre dizia ser apenas uma colega muito competente. Lembrei das vezes em que cheguei em casa tarde e encontrei mensagens dela no celular dele. Das desculpas para trabalhar até tarde. Das viagens de negócios que ficavam cada vez mais frequentes. Tudo fazia sentido agora. "Quanto tempo?" perguntei, surpreendendo a todos com a calma na minha voz. Roberto pareceu confuso. "O quê? Quanto tempo você está com ela, Roberto?"
com a Helena. Quanto tempo você está me traindo? Ele teve a audácia de parecer ofendido. Ana, isso não é relevante agora. Estamos tentando resolver as coisas como adultos. Como adultos? Como se eu fosse a criança irracional na situação. 2 anos, murmurou finalmente, olhando para os sapatos. 2 anos. 2 anos de mentiras, de beijos de despedida enquanto ele saía para encontrar outra. 2 anos jantando sozinha enquanto ele dizia estar trabalhando até tarde. 2 aniversários, de casamento que celebramos quando ele já estava com ela. Meu estômago revirou. Olhei para Miguel, procurando algum sinal de indignação, alguma defesa da sua mãe. Mas ele apenas desviou o olhar, claramente desconfortável, mas ainda firmemente do lado do pai nesta conspiração familiar. Você sabia? Perguntei a ele. Meu filho, aquele bebê que embalei por noites infinitas com cólicas, o menino que ensinei a andar de bicicleta, o adolescente para quem cozinhei mesmo quando ele só grunhia em resposta, o homem a quem dei tudo que podia. Miguel olhou para Emma antes de responder, como se precisasse de permissão. Eu suspeitava. Mas pai só confirmou recentemente, quando começamos a falar sobre a situação da casa. Emma, sempre prática, decidiu intervir. Ana, sabemos que isso é difícil, mas pense no lado positivo. Você terá um novo começo, sem ter que se preocupar com uma casa grande para manter. Os apartamentos que encontramos são realmente adoráveis e há tantas atividades sociais. Você sempre reclamou que não tinha tempo para hobbies. Eu nunca reclamei disso. Nunca. De onde ela tirou essa ideia? Ou era apenas mais uma mentira conveniente para justificar o que estavam fazendo? Roberto, aparentemente ansioso para acabar logo com aquilo, abriu sua pasta e tirou uma caneta cara. Um presente meu de 5 anos atrás. Levamos tudo em consideração, Ana. Você ficará com uma pensão justa, poderá levar seus objetos pessoais, e Michael e Emma cuidarão bem da casa. Não precisa decidir tudo hoje, mas quanto mais cedo resolvermos isso. Ele empurrou os papéis na minha direção, a caneta pousada em cima deles como uma cobra pronta para dar o bote. Senti o peso de quase 40 anos de casamento, de sacrifícios, de sonhos compartilhados e promessas feitas. E agora, tudo se resumia a uma assinatura em um documento legal que apagaria minha existência naquela família. Foi então que algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma calma inesperada me invadiu. Uma clareza que nunca havia sentido antes. Porque apesar do choque daquele momento, eu não estava completamente despreparada. Antes de falarmos sobre isso, disse levantando-me lentamente: Vou preparar um café para todos nós. Acho que precisamos manter a civilidade, não é mesmo? Eles trocaram olhares surpresos. Claramente esperavam lágrimas, gritos, talvez até uma cena dramática. Mas não de mim. Não hoje. Na cozinha, com as mãos ainda tremendo levemente, preparei a cafeteira como fiz milhares de vezes. Mas desta vez, enquanto a água fervia, abri discretamente a gaveta onde guardava documentos importantes. Peguei meu celular e enviei uma mensagem rápida para Marisa, minha amiga advogada. Está acontecendo. Agora. A resposta veio quase instantaneamente. Estou a caminho. Não assine nada. Coloquei o celular de volta no bolso e voltei a preparar o café, com um pequeno sorriso que não conseguia conter. Por 3 anos, desde que encontrei a primeira mensagem comprometedora no celular de Roberto, venho me preparando silenciosamente para este dia. Não de forma vingativa ou amarga, mas prática. Porque eu sabia, no fundo, que este momento chegaria. Que o homem que uma vez jurou me amar até que a morte nos separasse, eventualmente encontraria uma desculpa para quebrar esse juramento. O que eu não esperava era que meu próprio filho seria seu cúmplice. Voltei para o escritório carregando uma bandeja com café, açúcar e biscoitos, os favoritos de Roberto. Coloquei-a sobre a mesa com a mesma eficiência que demonstrei ao longo de décadas servindo minha família.
Antes de continuarmos, disse calmamente enquanto servia as xícaras. Acho que deveríamos esperar mais alguns minutos. Convidei alguém para se juntar a nós. Roberto franziu a testa, irritado com a interrupção em seus planos meticulosos. Ana, isso é um assunto familiar. Não precisamos envolver estranhos. Tomei um gole do meu café, saboreando não apenas o sabor amargo, mas também o momento. Não é um estranho, Roberto. É a Marisa. Você se lembra dela, não é? Minha amiga da faculdade que se tornou advogada especializada em direito familiar. O rosto dele empalideceu visivelmente. Miguel parecia confuso. Mãe, não precisamos complicar as coisas. Papai já consultou o advogado dele. Está tudo em ordem nos documentos. Sorri para meu filho, um sorriso que não alcançava meus olhos. Tenho certeza que está, querido. Mas acho que também mereço ter alguém olhando pelos meus interesses. Não é mesmo? Afinal, estamos todos sendo adultos aqui. A campainha tocou nesse exato momento como se fosse ensaiado. Deve ser ela, disse, levantando-me para atender a porta. Por favor, sirvam-se de mais café. Temos muito a discutir. Quando abri a porta, Marisa estava lá com sua postura confiante e pasta executiva em mãos. Aos 58 anos, ela emanava o tipo de autoridade que vem não apenas da experiência profissional, mas de sobreviver seus próprios desafios pessoais, incluindo um divórcio brutal há 10 anos. Está pronta? Ela perguntou baixinho enquanto entrava. Assenti, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Voltamos para o escritório, onde Roberto, Miguel e Emma permaneciam sentados em um silêncio desconfortável. As expressões deles, quando viram Marisa, eram dignas de uma fotografia. Especialmente Roberto, que a conhecia de reuniões sociais ao longo dos anos e sabia exatamente quão formidável ela podia ser nos tribunais. Bom dia a todos, Marisa disse profissionalmente, colocando sua pasta na mesa e retirando seu próprio conjunto de documentos. Ana me pediu para representá-la nesta situação. Espero que não se importem se dermos uma olhada nos papéis que vocês prepararam. Sem esperar resposta, ela pegou a petição de divórcio e começou a examiná-la, fazendo pequenos sons de desaprovação enquanto lia. Roberto pigarreou, claramente irritado. Ana, isso é desnecessário. Meu advogado já garantiu que tudo está justo e... Justo? Marisa interrompeu, olhando por cima de seus óculos de leitura. Roberto, você está oferecendo uma pensão que mal cobre as necessidades básicas de Ana. Depois de quase 4 décadas de casamento durante as quais ela administrou seu lar, criou seu filho e apoiou sua carreira, muitas vezes às custas da própria. E agora você e seu filho estão tentando tirá-la de sua própria casa? Miguel se moveu desconfortavelmente na cadeira. Não é bem assim. Ele começou, mas Marisa levantou a mão, silenciando-o educadamente, mas firmemente. Na verdade, Miguel, é exatamente assim. E antes de irmos mais longe com esta discussão, acho que todos deveriam estar cientes de alguns fatos. Ela se virou para mim, dando-me um pequeno aceno de cabeça. Era minha deixa. Respirei fundo, tentando controlar o tremor na minha voz. Roberto, Miguel, há algo que vocês precisam saber. Algo que vai mudar completamente esta conversa. Peguei minha própria pasta, que havia escondido estrategicamente na estante de livros do escritório meses antes, preparando-me para este momento. Vocês acham que conhecem nossa situação financeira e patrimonial, mas a verdade é que não conhecem. Abri a pasta e comecei a retirar documentos cuidadosamente organizados e identificados. Esta casa que vocês estão tão ansiosos para tomar? Ela não está no nome de Roberto como vocês pensam. Está exclusivamente no meu nome. Empurrei a escritura através da mesa, onde o nome Ana Beatriz Mendes estava claramente identificado como única proprietária. O rosto de Roberto passou de pálido a vermelho em questão de segundos. Isso é impossível. Compramos esta casa juntos há 25 anos. Assenti calmamente. Sim, compramos.
Mas lembra quando refinanciamos há 8 anos para pagar a faculdade de medicina de Miguel? Você estava tão ocupado com aquela grande fusão na empresa que me pediu para cuidar de toda a papelada. Disse que confiava em mim para tomar conta desses detalhes chatos. Miguel olhava de mim para seu pai, claramente confuso. E não foi só a casa. Continuei, sacando mais documentos. Os 2 apartamentos que alugamos no centro também estão no meu nome, assim como o terreno na praia que compramos para construir a casa de veraneio dos nossos sonhos. Oh, e aquele portfólio de investimentos que você acha que vale cerca de 300 mil? Na verdade, vale mais de 500 mil agora. E adivinha? Tudo registrado unicamente em meu nome. Roberto parecia que ia explodir. Você não tinha o direito. Isso é fraude. Marisa interveio suavemente. Na verdade, Roberto, não é fraude quando um cônjuge assina voluntariamente documentos legais transferindo propriedades. Tenho aqui cópias de todos os formulários com sua assinatura. Você pode não ter lido os detalhes, mas certamente os assinou. Ela sorriu, profissional como sempre. Devo dizer, foi uma estratégia muito inteligente da Ana, especialmente considerando que ela começou a implementá-la depois de encontrar as primeiras evidências do seu caso extraconjugal. Quanto tempo mesmo, Ana? 3 anos, respondi, surpreendendo-me com a firmeza na minha própria voz. Depois que encontrei mensagens da Helena no seu celular, quando você estava no chuveiro. Mensagens que deixavam muito claro que não era apenas uma relação profissional. Miguel parecia genuinamente chocado. 3 anos? Você sabia há 3 anos e nunca disse nada? Olhei para meu filho, sentindo uma mistura de amor e decepção. E o que você teria feito, Miguel? Ficado do meu lado contra seu pai? Olhe para você hoje. Nem mesmo questionou porque ele estava me expulsando da minha própria casa. Você escolheu seu lado há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma, que havia permanecido calada até então, foi a primeira a falar. Isso muda tudo. Não podemos simplesmente... Ela não terminou a frase, mas não precisava. O olhar de pânico que trocou com Miguel dizia tudo. Eles haviam feito planos baseados em suposições que acabavam de descobrir serem completamente falsas. Roberto se levantou abruptamente, o rosto contorcido de raiva. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente... Você não pode. Marisa interveio novamente, sua voz calma, mas firme. Roberto, sugiro que você se sente e ouça o que Ana tem a dizer. Considerando as circunstâncias, você não está em posição de fazer exigências. Ele se sentou, derrotado temporariamente, mas claramente furioso. Continuei, sentindo-me estranhamente poderosa pela primeira vez em anos. Não fiz isso por vingança. Acreditem ou não. Fiz por sobrevivência. Porque em algum lugar dentro de mim, sempre soube que este dia chegaria. Que depois de usar o melhor dos meus anos, vocês me descartariam quando eu não fosse mais conveniente. E vejam só, eu estava certa. Miguel parecia genuinamente abalado. Mãe, não é assim. Nós só pensamos que seria melhor para todos, se... Levantei a mão, interrompendo-o. Por favor, Miguel, não insulte minha inteligência. Vocês planejaram me remover da minha própria casa para acomodar sua família, enquanto seu pai planejava me deixar por sua amante. E nenhum de vocês pensou que eu merecia mais do que um apartamento de idosos e uma pensão miserável depois, de tudo que dediquei a esta família. Marisa colocou mais um documento sobre a mesa. Ana também manteve registros meticulosos das finanças familiares nos últimos 15 anos, incluindo transações suspeitas que Roberto fez, transferindo dinheiro para contas que supostamente eram para investimentos de negócios, mas que, coincidentemente, começaram na mesma época que seu relacionamento com Helena. Roberto empalideceu novamente. Isso é invasão de privacidade. Não pude conter uma risada amarga. Privacidade? Em um casamento de quase 40 anos? Eu administrava nossas contas, Roberto. Sempre administrei. Você estava ocupado demais construindo sua carreira.
com meu apoio, devo acrescentar, para se preocupar com detalhes chatos, como contas e impostos. O que você quer, Ana? Roberto finalmente perguntou, sua voz uma mistura de raiva e derrota. Era a primeira vez em décadas que ele realmente me perguntava o que eu queria. Ironicamente, agora era porque eu tinha algo que ele precisava, não por consideração genuína. Quero o que é justo, Roberto, não mais, não menos. Olhei para Marisa, que pegou outro documento de sua pasta. Preparamos uma contraproposta para o divórcio. A casa permanece com Ana, assim como os apartamentos no centro e o terreno na praia. O portfólio de investimentos será dividido 70-30 a favor de Ana, considerando que foi ela quem o gerenciou nos últimos 15 anos, fazendo-o crescer significativamente. Miguel parecia horrorizado. Mas e quanto à herança? Essa casa deveria ser minha um dia. É parte do patrimônio da família. Senti uma pontada de tristeza ao ver como meu filho havia se tornado tão parecido com seu pai. Sempre. Pensando primeiro em posses e dinheiro, não em pessoas e relacionamentos. Miguel, disse suavemente, você realmente acha que merece herdar esta casa depois do que aconteceu hoje? Depois de tentar me expulsar dela? Ele pelo menos teve a decência de parecer envergonhado. Roberto, recuperando um pouco de sua compostura, tentou outra abordagem. Ana, seja razoável. Construímos tudo isso juntos. Você não pode simplesmente tomar tudo. Marisa riu levemente. Engraçado você mencionar isso, Roberto, porque de acordo com os documentos que você assinou tão desatentamente ao longo dos anos, ela legalmente pode. Estamos sendo generosos ao oferecer qualquer divisão do portfólio de investimentos, considerando que está totalmente no nome dela. Emma, sempre prática, parecia estar calculando mentalmente suas opções. E quanto a nós? Onde vamos morar? Olhei para minha nora com uma mistura de pena e irritação. Vocês têm um apartamento perfeitamente adequado, Emma. O mesmo que consideraram bom o suficiente até decidirem que queriam minha casa. Miguel protestou. Mas com o novo bebê, chegando precisamos de mais espaço. Arqueei as sobrancelhas, surpresa. Novo bebê? Vocês estão esperando outro filho e usaram isso como parte do plano para me tirar de casa, em vez de compartilhar a notícia comigo como uma família normal faria? O silêncio culpado que se seguiu foi resposta suficiente. Vamos ser claros, disse, reunindo toda a minha coragem. Eu não sou a vilã nesta história. Não fui eu quem traiu, quem mentiu, quem conspirou para expulsar um membro da família de sua própria casa. Só me protegi quando percebi que ninguém mais o faria por mim. Roberto, sentindo-se encurralado, mostrou seu verdadeiro caráter. Você manipulou a situação, enganou a todos nós. A hipocrisia era tão gritante que quase ri. Eu manipulei, eu enganei. Você manteve um caso por 2 anos. Você e Miguel planejaram me deixar praticamente na miséria. E agora está bravo. Por que eu não facilitei para vocês? Miguel tentou intervir. Mãe, você está exagerando. Nunca quisemos que você ficasse na miséria. Aqueles apartamentos para idosos são realmente bons e... Levantei a mão novamente, interrompendo-o. Pare, só. Pare. Vocês não entendem e talvez nunca entendam o que fizeram. Não é só sobre dinheiro ou propriedades. É sobre respeito. É sobre 4 décadas da minha vida sendo tratadas como descartáveis. Roberto olhou para seu relógio, impaciente como sempre. E agora? Vamos ficar aqui o dia todo discutindo o passado ou vamos resolver isso? Marisa sorriu. Friamente. Já temos uma solução preparada, Roberto. Como disse Ana, queremos apenas o que é justo. Ela passou outro documento pela mesa. Este é um acordo de divórcio revisado. Ana mantém a casa, os 2 apartamentos, o terreno na praia e 70% do portfólio de investimentos. Você fica com os 30% restantes, seus bens pessoais, seu carro e, claro, sua liberdade para ficar com Helena sem o inconveniente de um casamento indesejado. A acidez em sua voz era quase palpável. Roberto pegou o documento, folheando-o com crescente indignação. Isso é absurdo, nunca vou concordar com isso. Olhei para o homem com quem compartilhei minha vida, agora praticamente um estranho para mim. Você tem escolha, Roberto. Pode aceitar este acordo, ou podemos levar isso a tribunal.
onde terei prazer em apresentar evidências detalhadas de seu caso extraconjugal, das transferências financeiras suspeitas e da conspiração para me privar de meus direitos legais. Imagino que sua empresa não ficaria muito feliz com esse tipo de publicidade, especialmente considerando sua recente promoção a vice-presidente. O rosto de Roberto ficou vermelho novamente, mas desta vez de um jeito diferente. Ele sabia que eu tinha razão. Um divórcio público e escandaloso prejudicaria não apenas sua reputação social, mas também sua posição na empresa, que se orgulhava de seus valores familiares. Miguel parecia estar processando tudo lentamente, como se só agora percebesse a gravidade da situação. Isso não pode ser o fim, ele disse finalmente. Somos uma família. Deve haver uma maneira de resolvermos isso civilizadamente. Olhei para meu filho com uma mistura de amor e decepção. Miguel, vocês deixaram de me tratar como família no momento em que planejaram me remover da minha própria casa, como se eu fosse um móvel indesejado. E seu pai deixou de me tratar como família quando decidiu que 4 décadas de casamento podiam ser descartadas por uma mulher 20 anos mais jovem. Emma, sempre a mediadora, tentou intervir. Podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Talvez possamos fazer um arranjo temporário enquanto procuramos outra casa. Não, interrompi firmemente. Não haverá arranjos temporários. Não haverá negociações sobre minha casa. Vocês fizeram suas escolhas e agora estão vendo as consequências. Marisa acrescentou profissionalmente. O que Ana está oferecendo é mais do que justo, considerando as circunstâncias. Ela poderia legalmente reivindicar muito mais. Roberto passou a mão pelo cabelo grisalho, gesto que sempre fazia quando se sentia encurralado. Por um momento, vi um vislumbre do homem por quem me apaixonei tanto tempo atrás, vulnerável, humano. Mas passou rapidamente, substituído pela máscara de homem de negócios calculista que ele se tornou. Preciso consultar meu advogado, disse finalmente. Marisa sorriu. Claro, mas devo avisá-lo que este acordo é válido apenas por 48 horas. Depois disso, nossas exigências podem aumentar. Eu nunca tinha visto esse lado implacável de minha amiga antes, e por um momento me perguntei se eu também havia mudado tanto quanto Roberto. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Miguel olhava para suas mãos, Emma para a janela, Roberto para os papéis à sua frente. Ninguém sabia o que dizer. Foi então que ouvimos um barulho vindo da sala. Os netos lembrando a todos nós que a vida continuava além daquelas 4 paredes. Vovó, chamou Pedro, podemos comer as panquecas agora? A normalidade do pedido em meio a tanto caos quase me fez rir. Claro, querido, respondi, levantando-me. Vou preparar para vocês. Saí do escritório, deixando Marisa para explicar mais detalhes legais a Roberto. Na cozinha, comecei a preparar a massa para panquecas, um ritual tão familiar que meu corpo o executava automaticamente, enquanto minha mente tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Pedro e Sofia logo apareceram, observando fascinados enquanto eu derramava a massa na frigideira quente. Por que o vovô parece bravo? Perguntou Sofia com a honestidade brutal das crianças. Sorri para ela, tentando encontrar palavras simples para uma situação complicada. Às vezes os adultos têm discussões difíceis, querida. Não é nada com que você precise se preocupar. Enquanto virava as panquecas, ouvi passos se aproximando. Era Miguel, parecendo esgotado e confuso. Posso falar com você um minuto, mãe? A sós. Pedi para as crianças voltarem para a sala, prometendo chamar quando as panquecas estivessem prontas. Quando ficamos sozinhos, Miguel se apoiou no balcão da cozinha, evitando meu olhar. Por que você nunca disse nada? Sobre papai? Sobre o que sabia? A pergunta me pegou de surpresa. Depois de tudo que havia acontecido, era isso que o incomodava? O que eu deveria dizer, Miguel? Seu pai está me traindo, mas estou fingindo não saber enquanto preparo minha saída? Vocês dois já haviam escolhido seus lados. Ele balançou a cabeça. Não é verdade, eu não sabia. Não completamente. Papai só me disse que vocês estavam infelizes, que estavam crescendo separados. Ele disse que você provavelmente ficaria aliviada com o divórcio. Quase derrubei a espátula.
Aliviada de ser descartada após 4 décadas, de perder minha casa e minha família? É isso que você realmente pensou? Miguel, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Eu acreditei nele. Sempre acreditei nele. Vou continuar a história em português brasileiro, mantendo 17 partes no total, cada uma com 2 parágrafos. Continuando a parte 13. Esse é o problema, Miguel, disse enquanto colocava as panquecas em pratos. Você sempre acreditou nele, sem questionar, mesmo quando as evidências em contrário estavam bem na sua frente. Respirei fundo, tentando controlar a emoção na minha voz. Lembra quando você tinha 15 anos e seu pai perdeu seu jogo de formatura porque surgiu uma emergência no trabalho? Eu sabia que não era verdade, mas deixei passar para proteger você. Ou quando ele esqueceu seu aniversário de 25 anos porque estava em uma viagem de negócios? Também não era verdade. Seu pai sempre priorizou a si mesmo, e você sempre encontrou justificativas para ele. Miguel parecia genuinamente abalado. Eu não. Eu nunca percebi. Terminei de preparar os pratos e olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. Não mais o menino que criei, mas o homem em que ele se transformou. Sabe o que mais me machuca, Miguel? Não é que seu pai me traiu. É que meu filho, que eu amei incondicionalmente por toda a sua vida, estava disposto a me jogar fora como um móvel velho quando ficou inconveniente ter sua mãe por perto. Miguel engoliu em seco, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Era a primeira vez que o via chorar desde a adolescência. Eu sinto muito, ele sussurrou. Realmente sinto. Eu não pensei. Papai fez parecer tão lógico, tão sensato. A casa grande demais para você sozinha, nós precisando de espaço, aqueles apartamentos tendo atividades sociais. Ele parou percebendo como soava ridículo agora. Estávamos pensando como seria conveniente para nós, não como seria para você. Assenti, sentindo um misto de dor e alívio por ele finalmente entender. Exatamente. E é assim que tem sido, por muito tempo, Miguel. O que é conveniente para vocês, não o que é certo para mim. Coloquei os pratos de panquecas em uma bandeja. Vou levar isso para seus filhos. Você deveria voltar para o escritório. Acho que seu pai precisa de apoio agora. Miguel hesitou, claramente dividido. E você, quem apoia você? A pergunta me pegou desprevenida e senti lágrimas se formando em meus próprios olhos. Eu cuido de mim mesma agora, Miguel. É o que venho fazendo há muito tempo. Levei as panquecas para Pedro e Sofia, que estavam assistindo desenhos animados, alheios ao drama adulto se desenrolando na casa. Observei-os comendo com apetite infantil, conversando sobre seus personagens favoritos no programa. Era um momento tão normal, tão cotidiano, em um dia que havia virado minha vida de cabeça para baixo. Senti uma pontada de tristeza pensando em como meu relacionamento com eles mudaria após hoje. Eu ainda seria sua avó, claro, mas nada seria como antes. Não depois que seu avô deixasse sua avó por outra mulher. Não depois que seus pais tentassem expulsar sua avó de casa. As crianças percebem mais do que os adultos imaginam. Em algum momento, eles entenderiam o que aconteceu hoje, e isso mudaria a forma como me veem, como veem sua família. Essa inocência, essa aceitação descomplicada que tínhamos agora, eventualmente seria substituída por algo mais complexo, talvez até por ressentimento, se seus pais decidissem me pintar como a vilã desta história. Do escritório ouvi vozes alteradas, Roberto discutindo com Marisa sobre algum detalhe legal, provavelmente. Miguel e Emma conversavam em voz baixa no corredor. Minha casa, que antes era um refúgio, agora parecia um campo de batalha. Peguei meu celular e mandei outra mensagem para Marisa. Quanto tempo mais isso vai levar? Precisava que eles saíssem. Precisava de espaço para respirar, para processar tudo o que havia acontecido. A resposta veio rapidamente. Quase terminando. Você está bem? Respondi com um simples sim, embora não tivesse certeza se era verdade. Estava fisicamente bem, sim. Emocionalmente, era difícil dizer. Havia uma estranha mistura de dor, raiva, vindicação e até alívio circulando dentro de mim. Alívio porque finalmente estava tudo às claras.
porque não precisava mais fingir não saber sobre Helena. Não precisava mais agir como se tudo estivesse bem quando claramente não estava. Por quase 3 anos vivi uma mentira, preparando-me silenciosamente para esta inevitável implosão. E agora que finalmente havia chegado, sentia como se pudesse respirar pela primeira vez em muito tempo. Depois de quase 2 horas de discussões tensas, reuniões privadas no banheiro para que Roberto pudesse ligar para seu advogado e negociações intermediadas por Marisa, finalmente chegamos a um acordo. Roberto, derrotado mas ainda tentando manter alguma dignidade, assinou os papéis preliminares concordando com meus termos. Ele ficaria com seu carro, seus pertences pessoais, 30% do portfólio de investimentos e, claro, sua preciosa liberdade para estar com Helena abertamente. Tudo, mas a casa, os apartamentos, o terreno na praia, permaneceria comigo. Enquanto assinava, ele mal conseguia me olhar nos olhos. Espero que esteja satisfeita, murmurou com amargura. 40 anos jogados fora por dinheiro e propriedades. A hipocrisia de suas palavras era tão absurda que quase ri. Não, Roberto, 40 anos jogados fora, porque você decidiu que uma mulher 20 anos mais jovem valia mais que nosso casamento. Não confunda suas escolhas com as minhas consequências. Miguel e Emma, sentados em um canto da sala, pareciam deslocados e desconfortáveis. Pedro e Sofia haviam sido colocados para assistir um filme no quarto de hóspedes, protegidos momentaneamente da tensão que permeava a casa. Quando os papéis finais foram assinados e guardados, um silêncio estranho caiu sobre todos nós. O que se faz depois de algo assim? Como se segue com o dia depois que sua vida inteira muda em algumas horas? Foi Marisa quem finalmente quebrou o silêncio. Bem, acho que terminamos aqui por hoje. Roberto, meu escritório entrará em contato com seu advogado amanhã para finalizar os detalhes. Ela começou a guardar seus documentos na pasta. Ana, você tem alguma pergunta antes de encerrarmos? Olhei ao redor da sala, para meu marido de quase 4 décadas, agora praticamente um estranho, para meu filho dividido entre lealdades, para minha nora, recalculando seus planos de vida. Só uma, respondi calmamente. Quando vocês podem sair da minha casa? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio da sala. Miguel parecia chocado, Emma embaraçada, Roberto furioso. Você está nos expulsando agora? A indignação em sua voz era quase cômica, considerando que há poucas horas eles planejavam fazer exatamente isso comigo. Sim, Roberto, estou. Esta é minha casa agora, oficialmente e legalmente, e gostaria de ter algum tempo sozinha. Marisa, sempre prática, interveio antes que a situação escalasse. Ana tem todo o direito de pedir isso. Sugiro que você reúna alguns pertences essenciais hoje e volte em outro momento para pegar o resto, quando as coisas estiverem mais calmas. Roberto olhou para ela com desprezo, depois para mim. Por um momento, pensei que ele fosse discutir, fazer uma cena. Mas algo em minha postura, talvez a nova firmeza que eu nunca havia demonstrado antes, o fez recuar. Vou buscar algumas coisas, disse finalmente, dirigindo-se ao nosso quarto. Não, meu quarto agora. Miguel se aproximou, hesitante. Mãe, sobre as crianças. Elas estavam ansiosas para passar o dia com você. Olhei para meu filho, sentindo uma mistura de amor e mágoa, que provavelmente sempre sentiria por ele daqui para frente. Hoje não, Miguel. Preciso de um tempo. Leve-os para casa, explique do jeito que achar melhor. Podemos conversar. Sobre visitas depois. Emma, sempre a diplomata, tocou o braço do marido. Vamos, Miguel, sua mãe precisa de espaço. Todos nós precisamos processar o que aconteceu. Pela primeira vez, senti um lampejo de respeito por minha nora. Pelo menos, ela entendia limites. Marisa me deu um abraço rápido antes de sair, sussurrando. Você foi incrível. Ligue se precisar de qualquer coisa. Assenti, grata por sua presença, sua força, seu apoio quando eu mais precisava. Enquanto todos se preparavam para sair, fiquei parada no meio da sala, observando o desenrolar da cena como se fosse uma espectadora em minha própria vida. Roberto desceu com uma mala, evitando olhar para mim. Miguel e Emma foram buscar as crianças, que protestaram por terem que ir embora tão cedo.
Promessas de voltar em breve foram feitas. Abraços desajeitados trocados. Finalmente, depois que todos saíram, tranquei a porta e me encostei nela, escorregando lentamente até estar sentada no chão. A casa, de repente tão vazia e silenciosa, parecia estranha, como se eu fosse uma intrusa em meu próprio lar. Por quase 4 décadas, este espaço havia sido preenchido com vozes, passos, risadas, discussões, toda a tapeçaria complexa que compõe uma vida familiar. Agora estava apenas silencioso. Respirei fundo, tentando processar o turbilhão de emoções que me atravessava. Deveria estar exausta, devastada, talvez até arrependida. Mas o que sentia, surpreendentemente, era um profundo sentimento de paz. Como se um peso enorme tivesse sido removido de meus ombros, o peso de fingir que não sabia, de planejar em segredo, de viver uma mentira. Levantei-me lentamente e caminhei pela casa, realmente observando-a pela primeira vez em anos. As marcas na parede onde medimos a altura de Miguel enquanto crescia. A pequena rachadura no teto da cozinha que Roberto sempre prometia consertar. O sofá gasto onde assistimos a tantos filmes juntos. Memórias, boas e ruins, estavam embutidas em cada centímetro deste lugar. Subi as escadas até o quarto que havia compartilhado com Roberto por décadas. Abri o armário e vi o espaço vazio onde suas roupas costumavam ficar. Sentei-me na cama, nossa cama, e peguei meu celular. Havia mensagens não lidas. 2 de Marisa perguntando se eu estava bem, uma de minha irmã que morava em outro estado e não fazia ideia do drama que havia se desenrolado hoje, e, surpreendentemente, uma de Miguel. Sei que precisa de espaço, e respeito isso. Só queria dizer que sinto muito, realmente sinto. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Uma única lágrima escorreu pelo meu rosto enquanto olhava pela janela para o jardim que plantei com tanto cuidado ao longo dos anos. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre as flores. Um novo dia acabava, e com ele, uma fase inteira da minha vida. Amanhã seria o primeiro dia do resto dela, sem Roberto, com um relacionamento complicado com Miguel e com um futuro inteiramente meu para moldar. Não sabia exatamente o que esse futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia enfrentá-lo em meus próprios termos. O telefone tocou em minha mão. Era Marisa novamente. A atendi encontrando minha voz mais firme do que esperava. Olá, sim, estou bem. Na verdade, estou melhor do que bem. Estou finalmente livre.